Desde criança, você já sentia que havia algo diferente em você? Alguma vez teve a sensação de que o mundo ao seu redor não era como para as outras pessoas? Talvez tenha vivido experiências intensas, sonhos estranhos, ou até mesmo percebido coisas que ninguém mais parecia notar. E se eu te dissesse que esses sinais não foram coincidência, que desde a infância sua jornada já estava traçada e que você foi escolhido para algo muito maior do que imagina? Hoje, vamos revelar os sinais ocultos que podem provar que sua conexão com o espiritual começou muito antes do que você pensa. Alguns desses sinais são tão poderosos que, ao reconhecê-los, você pode entender o verdadeiro propósito da sua existência. Fique comigo até o final, porque o que você vai descobrir pode mudar completamente sua visão sobre sua vida e seu destino espiritual. Antes de mergulharmos nesses sinais reveladores, eu quero saber: você já teve alguma experiência na infância que te fez sentir diferente dos outros? Talvez tenha visto algo que ninguém mais viu, sentido presenças inexplicáveis ou percebido que sua intuição sempre foi mais forte que a das outras pessoas. Deixe aqui nos comentários a sua experiência, pois isso pode ajudar outras pessoas que sentem o mesmo a entenderem sua própria jornada. E se você está chegando agora ao canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Aqui, exploramos mistérios profundos sobre a espiritualidade e o despertar da consciência. Então, se você sente que está aqui por um motivo, isso não é acaso. Agora, vamos juntos desvendar os sinais que podem provar que você foi escolhido desde o início. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber que carregam dentro de si um chamado especial. No entanto, para alguns os sinais começam cedo. Lá na infância, quando o mundo ainda parece um lugar cheio de mistérios e possibilidades. Se você já sentiu que sua conexão com o universo era diferente, que sua percepção ia além do comum e que havia algo especial no seu caminho, talvez isso não tenha sido apenas imaginação. Existem indícios claros de que certas pessoas são escolhidas desde o nascimento, preparadas para cumprir uma missão espiritual mais elevada. Mas como identificar esses sinais? Como saber se a sua infância revelou pistas sobre o seu verdadeiro propósito? Hoje, vamos explorar profundamente esses sinais ocultos, entender o que eles significam e como moldaram a sua jornada até aqui. Prepare-se, porque algumas dessas revelações podem trazer respostas que você buscava há muito tempo. Muitos de nós crescemos sentindo que há algo diferente dentro de nós, mas não conseguimos definir exatamente o que é. Algumas experiências parecem insignificantes quando analisadas individualmente, mas quando conectadas formam um padrão claro. Você sempre esteve destinado a um caminho espiritual único. Se você se identifica com essa sensação, é possível que desde a infância tenha recebido sinais sutis, ou até explícitos, que revelavam que você foi escolhido para uma jornada maior. Agora, vamos explorar detalhadamente os principais sinais que indicam que sua conexão espiritual começou muito antes do que você imaginava. Desde muito cedo, você já percebia coisas que os outros pareciam ignorar. Talvez tenha sentido uma presença em um cômodo vazio, uma mudança sutil no clima de um ambiente ou até uma tristeza profunda em alguém que dizia estar bem. Isso acontece porque algumas almas nascem com uma percepção ampliada das energias ao seu redor. O mundo não era apenas um lugar físico para você. Havia camadas invisíveis, sensações e vibrações que pareciam sussurrar mensagens que apenas você conseguia ouvir. Você sentia arrepios ao entrar em certos lugares sem motivo aparente. Se aproximava ou se afastava instintivamente de certas pessoas sem saber porquê. Ficava emocionalmente abalado quando via alguém sofrendo, sentindo como se o sofrimento do outro fosse seu. Tinha dificuldade em lidar com multidões, pois parecia que absorvia as emoções das pessoas ao seu redor. Esse tipo de sensibilidade extrema não é comum. É um sinal de que sua alma já estava conectada ao plano energético e espiritual, antes mesmo de você compreender o que isso significava. Seus sonhos eram mais vívidos do que a realidade. Você se lembra de ter tido sonhos intensos que pareciam carregar mensagens ocultas? Muitas crianças especiais começam a receber informações espirituais por meio dos sonhos,
Algumas têm visões que se tornam realidade mais tarde. Outras veem seres espirituais, lugares desconhecidos ou símbolos misteriosos que parecem guardar um segredo. Sonhar com figuras de luz ou entidades misteriosas que pareciam transmitir mensagens. Ter sonhos recorrentes com o mesmo lugar, mesmo sem nunca ter estado lá. Experimentar sonhos lúcidos, onde tinha consciência de que estava sonhando e podia interagir com o ambiente. Ter pesadelos extremamente realistas, que pareciam alertas sobre algo importante. Muitos sábios e médiuns relatam que seus dons começaram dessa forma, através dos sonhos onde o mundo espiritual tem um canal direto para se comunicar com aqueles que estão preparados para ouvir. Se você teve esse tipo de experiência na infância, é um forte indício de que sua alma já estava em contato com algo maior. Desde pequeno, você sentia que não se encaixava, que parecia ver o mundo de uma forma diferente da maioria das pessoas? Muitos dos escolhidos relatam ter crescido com um sentimento inexplicável de solidão ou desconexão, como se houvesse algo dentro deles que não se encaixava no mundo ao seu redor. Você se sentia deslocado, como se sua forma de pensar e ver a vida fosse diferente da dos outros. Gostava de observar as pessoas, mas sentia dificuldade em se conectar com elas de verdade. Sentia que ninguém ao seu redor conseguia compreender plenamente quem você era. Tinha crises existenciais desde muito jovem, questionando a realidade, o propósito da vida e o sentido de tudo. Esse sentimento de não pertencimento não é um erro. Ele é um chamado, um sinal de que você não veio para simplesmente seguir o fluxo da sociedade, mas para despertar e guiar outras pessoas em sua própria jornada espiritual. Desde cedo, você se interessava por temas espirituais, ocultismo, mistérios e questões profundas da existência? Enquanto outras crianças estavam ocupadas com brincadeiras comuns, sua mente se perdia em perguntas como: o que acontece depois da morte? Existe vida em outros planos? Qual é o propósito da existência humana? De onde viemos e para onde vamos? Muitos escolhidos relatam que, desde pequenos, tinham sede por conhecimento espiritual e esotérico. Enquanto seus amigos falavam sobre desenhos animados ou esportes, você podia passar horas fascinado por livros, histórias e teorias sobre o universo e a vida além do físico. Você se sentia atraído por histórias sobre médiuns, santos, xamãs ou seres iluminados. Gostava de passar tempo sozinho, refletindo sobre o universo e os mistérios da vida. Sentia uma conexão especial com a natureza, como se ela tivesse segredos a revelar. Tinha um fascínio por símbolos, números e padrões que pareciam ter um significado oculto. Se desde pequeno você foi atraído para esse tipo de conhecimento, isso pode ser uma evidência de que sua alma já carregava memórias espirituais de vidas passadas e estava pronta para despertar mais cedo do que os outros. Além dos sinais internos, muitas crianças escolhidas vivem eventos inexplicáveis que deixam marcas profundas em sua consciência. Você já teve alguma dessas experiências na infância? Presenças invisíveis. Sentir que havia alguém no quarto, mesmo estando sozinho. Déjà vu constantes. Sensação de já ter vivido aquele momento antes. Ouvir. Chamados. Sons, vozes ou sussurros que ninguém mais ouvia. Telepatia natural. Saber o que alguém ia dizer antes mesmo de falar. Sincronicidades frequentes. Coincidências tão improváveis que pareciam mensagens do universo. Muitas dessas experiências são formas sutis de contato espiritual. Crianças escolhidas frequentemente relatam que sentiam presenças espirituais próximas a elas, especialmente em momentos de solidão ou silêncio profundo. Se você já passou por eventos como esses, pode ser um forte indício de que desde cedo você estava sendo preparado para algo maior. Agora que você conhece esses sinais, é hora de refletir sobre a sua própria história. Quantos desses aspectos fizeram parte da sua infância? Você sentia essa conexão espiritual desde cedo, mas não sabia como interpretá-la? Se a resposta for sim, saiba que isso não foi um acaso. Você recebeu esses sinais por um motivo. Sua jornada sempre esteve guiada por forças invisíveis que tentavam, de alguma forma, chamar sua atenção para o caminho espiritual. O próximo passo
é entender como essas experiências moldaram sua vida e como você pode usar esse conhecimento para aprofundar seu despertar espiritual. Agora que exploramos os sinais mais comuns que indicam que você pode ter sido escolhido desde a infância, vamos tornar essa experiência ainda mais pessoal. O que você sentiu ao ouvir sobre esses sinais? Algum deles despertou memórias antigas, lembranças da infância que pareciam esquecidas? Se sua resposta for sim, saiba que isso não é coincidência. Muitas pessoas passam a vida inteira sem perceber os sinais que sempre estiveram ali, esperando para serem reconhecidos. Mas quando esses sinais são mencionados, algo dentro delas desperta. Uma sensação de familiaridade, de reconhecimento profundo, como se estivessem finalmente conectando as peças de um quebra-cabeça invisível. Pense na sua infância. Houve momentos em que você tentou falar sobre essas experiências com alguém, mas não foi levado a sério. Você aprendeu a esconder ou ignorar essas percepções para evitar julgamentos? Cresceu acreditando que tudo isso era apenas fruto da sua imaginação? Se sim, você não está sozinho. Muitos escolhidos passaram pela mesma situação. A sociedade, as crenças familiares e até mesmo o medo de parecer estranho podem ter feito você suprimir sua verdadeira natureza espiritual. Mas agora, ao relembrar tudo isso, você pode estar sentindo algo diferente. Uma sensação de resgate, como se estivesse reencontrando uma parte de si mesmo. Um arrepio ao perceber que suas experiências podem ter tido um significado maior. Um forte desejo de explorar esse caminho e entender mais sobre sua missão. Se você está sentindo isso agora, é porque esse é o momento certo para o seu despertar espiritual. A sociedade tende a valorizar a conformidade. Desde pequenos, somos ensinados a nos encaixar, a seguir padrões, a ser como todo mundo. Mas algumas almas simplesmente não conseguem seguir esse molde. E se você chegou até aqui, provavelmente você é uma delas. O que antes parecia uma fraqueza, agora começa a fazer sentido. Você não se sentia diferente à toa. Havia algo maior te guiando, te protegendo, te preparando para um propósito especial. Você não está sozinho. Há muitas outras pessoas que passaram pela mesma jornada e que agora estão despertando assim como você. Se tudo o que foi dito até aqui ressoou com você, é porque sua jornada de despertar está apenas começando. Aqui estão 3 passos essenciais para fortalecer essa conexão espiritual. 1. Resgate sua essência. Permita-se lembrar das experiências da infância sem julgamentos. Reflita sobre momentos em que você sentiu que algo maior estava presente em sua vida. Escreva essas lembranças para criar um mapa da sua jornada espiritual. 2. Busque conhecimento. Aprenda mais sobre espiritualidade, autoconhecimento e despertar da consciência. Estude temas que sempre despertaram seu interesse, mas que você nunca teve coragem de explorar. Esteja aberto a novas perspectivas e experiências. 3. Conecte-se com pessoas que compartilham dessa jornada. Converse com pessoas que entendem o que você sente. Busque comunidades espirituais onde você possa compartilhar suas experiências. Lembre-se, você não está sozinho nessa caminhada. Agora eu te pergunto, essa conexão com o espectador está dentro da abordagem que você deseja? Alguma modificação antes de prosseguirmos para a parte de reflexão espiritual? Agora que exploramos os sinais e conexões que marcaram sua infância, surge a grande questão. Por que você foi escolhido? Desde os primeiros anos de vida, você sentiu que era diferente. Mas essa diferença não era um erro, um acaso ou um detalhe sem importância. Pelo contrário, tudo o que você experimentou foi parte de um plano maior. O despertar espiritual raramente acontece de maneira súbita. Em vez disso, ele é um processo gradual, profundo e inevitável. Para aqueles que foram escolhidos desde o início, o caminho pode ser difícil, mas sempre carrega um significado oculto. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para compreender esse significado. Pense em sua infância. Você sentia uma ligação com algo que não sabia explicar?
Talvez olhasse para o céu e se perguntasse se havia algo além das estrelas, ou tivesse a sensação de que alguém, em algum lugar, estava te guiando. Muitas pessoas passam a vida ignorando essas percepções. O mundo moderno ensina a desacreditar naquilo que não pode ser visto ou provado. Mas os escolhidos nunca conseguem se livrar dessa sensação. Ela retorna em momentos de silêncio, nos sonhos, nas sincronicidades, como um chamado que nunca desaparece completamente. Se você sente que nunca esteve sozinho, mesmo quando o mundo ao seu redor parecia vazio, esse é um forte sinal de que sua alma já estava desperta muito antes de você perceber. Pessoas que nascem com essa sensibilidade espiritual muitas vezes carregam dentro de si uma missão que ainda não compreenderam totalmente. Elas foram enviadas para ajudar a elevar a consciência coletiva, trazer cura, sabedoria e transformação para os que estão ao seu redor. Servir como guias para aqueles que ainda estão despertando. Mas essa missão não precisa ser algo grandioso aos olhos do mundo. Você não precisa ser um mestre espiritual famoso ou ter milhares de seguidores para cumprir seu propósito. Às vezes, sua simples presença já faz a diferença. Sua intuição pode ajudar alguém a tomar a decisão certa. Sua energia pode ser um refúgio para aqueles que estão perdidos. Seu olhar pode carregar compaixão suficiente para transformar a vida de alguém. O verdadeiro chamado espiritual não está naquilo que você faz, mas no impacto que sua alma tem sobre o mundo. Se você foi escolhido para um propósito maior, por que sua vida não foi fácil? Essa é uma das perguntas mais comuns entre aqueles que despertam espiritualmente. Muitos se perguntam: se fui escolhido, por que sofri tanto? A resposta pode ser dura, mas profunda. Os maiores desafios vêm para aqueles que têm as missões mais importantes. Os escolhidos geralmente enfrentam sentimento de solidão profunda, como se ninguém os entendesse de verdade. Fases de descrença, onde começam a duvidar da própria jornada espiritual. Dores emocionais intensas, que moldam sua alma para desenvolver empatia e sabedoria. Provações difíceis, como perdas, separações e desafios financeiros ou de saúde. Esses desafios não são punições, eles são preparações. Cada obstáculo que você enfrentou moldou sua alma para que estivesse pronta para cumprir seu propósito. Se sua jornada tivesse sido fácil, você não teria se tornado a pessoa que é hoje. Agora olhe para trás e veja como tudo se encaixa. Cada dor, cada momento de dúvida, cada experiência que parecia injusta, tudo isso foi parte do seu aprendizado. Você não sofreu em vão. Você foi treinado para algo maior. Se você observar as histórias dos grandes mestres espirituais, verá que todos eles passaram por provações. Buda precisou abandonar sua vida de príncipe e enfrentar a dor do desapego para alcançar a iluminação. Jesus passou pelo deserto e pela traição antes de cumprir sua missão. Moisés vagou pelo deserto por anos antes de guiar seu povo para a terra prometida. Francisco de Assis deixou sua riqueza para seguir um chamado que ninguém mais compreendia. Seus desafios não são um sinal de que você está perdido, mas sim um indício de que está sendo preparado para algo maior. Cada prova que você enfrentou trouxe sabedoria, paciência, compaixão e força. E agora você pode usar tudo isso para cumprir o que sua alma sempre soube que deveria fazer. Agora que você compreende melhor os sinais e desafios da sua jornada, a grande pergunta é: o que fazer com esse conhecimento? Você pode ignorá-lo e continuar sua vida normalmente. Ou pode usá-lo como um portal para um novo despertar. Se você sente no seu coração que foi escolhido, então chegou a hora de aceitar sua missão. Você foi escolhido porque tem algo valioso a oferecer ao mundo. Sua jornada pode não ser fácil, mas ela tem um propósito. Não lute contra a sua essência. Abrace o chamado que sempre esteve dentro de você. Deixar para trás as dúvidas e os medos. Não importa o que os outros pensem. Sua conexão espiritual é real e sempre esteve presente. Se sua alma sente que há algo maior, é porque há. Compartilhar sua luz com o mundo. Pode ser através de palavras, ações ou simplesmente da sua presença. Pequenos gestos podem causar grandes impactos.
Seu propósito não é mudar o mundo inteiro de uma vez, mas tocar cada pessoa que cruza seu caminho. Se você está sentindo algo dentro de você agora, um arrepio, um sentimento de certeza, uma vontade de explorar mais, então esse é o seu sinal. Não ignore isso. Seu despertar já começou. Agora que exploramos os sinais e reflexões espirituais que marcaram sua infância, surge uma pergunta inquietante. E se esses sinais não forem apenas experiências individuais? E se houver uma força maior por trás disso, guiando sua jornada desde o início? A ideia de que algumas pessoas são escolhidas desde o nascimento não é nova. Em diversas culturas e tradições antigas, encontramos relatos de indivíduos que demonstravam habilidades incomuns desde a infância, como sensibilidade energética, percepções espirituais e intuição elevada. Mas por que essas pessoas nasceriam com tais dons? Quem ou o que estaria por trás desse chamado? E mais importante, qual o verdadeiro propósito disso tudo? Vamos explorar algumas das teorias mais intrigantes que podem explicar por que algumas almas parecem ter sido escolhidas desde o início. Você já parou para pensar em quantas pessoas no mundo sentem exatamente o que você sente? Pessoas que relatam sensibilidade extrema às energias ao redor, sonhos e visões que parecem mensagens de outra dimensão, um sentimento inexplicável de que foram enviadas para cumprir uma missão, a sensação constante de que não pertencem completamente a este mundo. O mais intrigante é que, apesar de essas experiências serem universais, elas quase sempre são vividas de forma isolada. Mas e se esses indivíduos não estivessem destinados a viver isoladamente? E se, na verdade, eles sempre tivessem feito parte de algo muito maior? A teoria aqui é simples. Existe um grupo de pessoas que compartilham a mesma jornada espiritual, mesmo sem saberem da existência umas das outras. Se você sente que foi escolhido desde a infância, talvez sua alma faça parte de um ciclo muito maior. Um movimento silencioso de despertar que tem acontecido ao longo da história da humanidade. Em diversas tradições espirituais antigas, encontramos referências a grupos de almas especiais que, em determinados momentos da história, vieram ao mundo para ajudar na evolução da humanidade. Algumas crenças falam de seres espirituais enviados à Terra com missões específicas, que reencarnam em épocas de transição para guiar a humanidade. Em religiões como o budismo, hinduísmo e cristianismo, encontramos figuras que parecem ter nascido com um propósito maior desde o início. Buda, que desde criança demonstrava uma compreensão além do normal. Jesus, que ainda jovem, já debatia com sábios no templo. Krishna, que desde o nascimento era reconhecido como um ser divino. Mas e se não fossem apenas essas figuras históricas? E se existissem milhares de pessoas anônimas, espalhadas pelo mundo, que também fazem parte desse ciclo de almas despertas? Algumas teorias sugerem que os escolhidos podem pertencer a linhagens espirituais antigas, que se mantêm ocultas ao longo dos séculos. A linhagem dos guardiões espirituais seriam almas responsáveis por manter viva a conexão entre o mundo material e o espiritual. Os filhos das estrelas, pessoas que, segundo algumas tradições, teriam origens não terrestres e viriam para ajudar na expansão da consciência humana. Os trabalhadores da luz, indivíduos que carregam dentro de si a missão de elevar a vibração energética do planeta. Se essa teoria for verdadeira, então você pode não ser apenas um indivíduo que teve experiências espirituais aleatórias. Você pode ser parte de algo muito mais profundo. Mas há um problema. Essas linhagens espirituais sempre enfrentaram resistência. Se realmente existem pessoas que nascem com missões espirituais especiais, por que a sociedade nunca fala sobre isso? Desde a antiguidade há relatos de perseguições contra aqueles que demonstravam habilidades espirituais além do comum. No passado, médiuns, curandeiros e videntes eram caçados como bruxos. Profetas e sábios foram muitas vezes silenciados ou exilados. Hoje, pessoas sensíveis às energias são chamadas de sonhadores, iludidos ou esotéricos. Mas por que essa rejeição ao despertar espiritual? A teoria aqui é perturbadora. Há forças que não querem que essas pessoas despertem completamente, seja por medo do desconhecido,
seja pelo desejo de manter a humanidade presa a padrões convencionais. Há uma resistência oculta contra aqueles que tentam acessar um nível mais profundo de compreensão espiritual. Se você sempre sentiu que precisava esconder o que sente, isso pode não ser coincidência. Talvez por séculos, os escolhidos tenham sido silenciados para que nunca compreendessem seu verdadeiro poder. Outra teoria interessante sugere que as pessoas que sentem esse chamado espiritual desde cedo podem ser almas antigas que já passaram por essa jornada antes. Em muitas tradições esotéricas, acredita-se que a alma não nasce zerada, mas sim carrega experiências e conhecimentos de vidas passadas. Se você sempre sentiu que tem uma sabedoria intuitiva, uma capacidade de compreender as coisas sem precisar aprender do zero, então pode ser que sua alma já tenha vivido isso antes. Muitos dos escolhidos relatam desde a infância memórias inexplicáveis de lugares onde nunca estiveram. Habilidades naturais que parecem ter sido reaprendidas em vez de adquiridas. A sensação de que já passaram por isso antes. Se essa teoria for verdadeira, então seu despertar espiritual não começou agora. Ele pode ser a continuação de um caminho que você já percorreu muitas vezes. Mas se isso for real, então surge uma questão ainda mais profunda. Para onde esse caminho está te levando? Nos últimos anos, um fenômeno curioso tem chamado a atenção de estudiosos da espiritualidade. O número de pessoas despertando espiritualmente está aumentando rapidamente. Muitos acreditam que estamos vivendo um período de transição, onde um número cada vez maior de pessoas está sentindo o chamado para um propósito maior. Mas por quê? As respostas variam dependendo da tradição espiritual, mas algumas possibilidades incluem uma mudança energética global, onde o planeta estaria passando por uma elevação vibracional, o fim de um ciclo e o início de outro, como descrito em várias profecias antigas. Um teste espiritual, onde aqueles que despertam serão responsáveis por guiar os outros. Seja qual for a explicação, uma coisa é certa: se você está sentindo esse chamado agora, é porque está vivendo no momento exato em que deveria despertar. Nada disso é por acaso. Os sinais que você percebeu na infância foram apenas o começo. Sua missão pode estar apenas começando. Agora que exploramos essas possibilidades, a grande questão é: o que você fará com isso? Você pode ignorar os sinais e seguir sua vida normalmente, ou pode aceitar que sua alma sempre soube que esse momento chegaria. O despertar não é uma escolha racional. Ele acontece quando sua consciência está pronta para enxergar a verdade. E se você sente algo dentro de você agora, um arrepio, uma certeza inexplicável, uma emoção forte, então talvez esse seja o seu sinal. Você está pronto para aceitar sua jornada? Agora que exploramos os sinais, as teorias e as possibilidades, há algo que você precisa compreender. O despertar espiritual não acontece por acaso. Você pode até ter ignorado os sinais antes. Talvez tenha duvidado, sentido medo ou pensado que tudo isso era apenas imaginação. Mas agora que todas as peças do quebra-cabeça estão diante de você, fica impossível negar a verdade. Se você sente esse chamado, é porque ele sempre esteve aí. A grande questão que fica é: o que você fará com essa informação? Se tudo o que falamos aqui ressoou com você, então há algo que precisa ser dito. Você foi chamado. Você foi escolhido. Mas há um detalhe importante: ninguém pode te forçar a aceitar esse chamado. Muitos passam a vida inteira sentindo essa conexão com o espiritual, mas escolhem ignorá-la. Por medo, por dúvida, por influência da sociedade, ou simplesmente porque acham mais fácil viver sem questionar. Mas aqueles que realmente sentem o despertar não conseguem fugir disso por muito tempo. O chamado se torna mais forte. Os sinais começam a aparecer com mais frequência. Você passa a perceber que certas coincidências não são apenas coincidências. Então, chega um momento em que você precisa decidir. Você vai ignorar ou aceitar quem realmente é? Se você sente que nasceu para algo maior, que tem um propósito que ainda não compreende totalmente, que existe algo te guiando, então talvez esse seja o momento de aceitar sua missão. Pense em tudo o que você viveu até aqui.
as experiências estranhas que teve na infância, as sensações de déjà vu que te fizeram questionar sua realidade, as conexões espirituais que pareciam surreais demais para serem apenas imaginação, as dificuldades que enfrentou, que pareciam te testar constantemente. Se tudo isso fosse apenas aleatório, por que você estaria aqui agora, ouvindo essa mensagem? Por que você sentiria essa energia dentro de você, esse arrepio na pele, essa certeza inexplicável? Nada disso é coincidência. As pessoas que estão prontas para despertar encontram esse caminho no momento certo. E esse momento pode ser agora. Se você sente que sua vida foi mais difícil do que a da maioria, que enfrentou dores que moldaram sua alma de forma intensa, saiba que isso não foi uma punição, foi um treinamento. Pessoas que carregam missões espirituais importantes geralmente enfrentam mais desafios. Isso acontece porque somente aqueles que passam por grandes provações são capazes de despertar verdadeiramente. Você aprendeu a ser resiliente. Você desenvolveu uma intuição aguçada. Você aprendeu a sentir a energia das pessoas e a perceber a verdade por trás das palavras. Você desenvolveu empatia, porque sabe o que é a dor. Tudo isso fez parte do seu preparo. Sua alma precisou passar por isso para estar pronta para o que vem a seguir. E agora que você entende isso, só resta uma pergunta. O que você fará com essa sabedoria? Se você sente que este vídeo foi feito para você, é porque ele realmente foi. O universo sempre encontra um jeito de guiar aqueles que estão prontos para enxergar a verdade. A questão é: você está pronto para dar o próximo passo? Muitos vão ouvir essa mensagem, sentir algo forte dentro de si, mas continuarão suas vidas como se nada tivesse acontecido. Mas alguns, os que estão realmente preparados, vão aceitar esse chamado. E se você chegou até aqui, talvez seja porque sua alma já tenha tomado essa decisão, mesmo antes de sua mente compreender totalmente. O despertar espiritual não acontece de uma vez só. Ele é um processo. Agora que você reconheceu os sinais, você pode começar a prestar mais atenção ao que o universo está tentando te mostrar. Seguir sua intuição, sem medo de estar errado. Se conectar com outras pessoas que também estão nesse caminho. Aceitar que seu propósito pode ser maior do que imaginava. Mas lembre-se, o despertar não é um destino, é uma jornada. E essa jornada pode transformar completamente sua vida se você permitir. Você não está ouvindo isso por acaso. Tudo o que você viveu, cada experiência, cada arrepio, cada dúvida, tudo te trouxe até este momento. Agora só há duas opções. Você pode esquecer tudo isso e continuar sua vida como antes, ou você pode aceitar que foi escolhido para algo maior e começar a viver de acordo com esse propósito. A escolha sempre será sua, mas no fundo, sua alma já sabe qual caminho seguir. Você está pronto para aceitar isso? O despertar já começou. Agora só falta você dar o próximo passo. Agora que chegamos ao final desta jornada, eu quero saber de você. Você já passou por experiências como essas? Já sentiu que sua infância escondia sinais de algo maior? Se sim, compartilhe nos comentários sua experiência. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão despertando agora. E se esse vídeo ressoou com você, não se esqueça de se inscrever no canal. Aqui, exploramos mistérios profundos sobre a espiritualidade, o despertar da consciência e os sinais que podem mudar completamente sua percepção da vida. Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque ainda há muito o que descobrir sobre o seu propósito e a sua jornada espiritual. E mais uma coisa, se você conhece alguém que pode estar passando por esse despertar, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Você pode ser o sinal que ela estava esperando. Obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.